Olá, eu sou o Matheus Olá, eu sou a Elisa. e nós hoje estamos aqui muito felizes, colocando para fora um projeto que nós estávamos há muito tempo, desde que nós começamos aqui o Chorus, quem nos acompanha sabe da nossa vontade de ter um podcast, né, Elisa? Nossa, eu tô muito emocionada. Eu também estou emocionado, estou feliz, estou com um sentimento de gratidão por estar conseguindo colocar isso de fato para fora do papel. E fala um pouco mais sobre as suas emoções. Nossa, eu acho que gravar esse episódio tá sendo um momento muito importante pra gente, porque a gente sonhou muito com isso, né? Acho que desde que a gente começou, quando a gente pensou em ter uma empresa, em abrir uma empresa, em planejar um cursinho, a gente talvez não imaginasse as proporções que as coisas tomariam. E saber que a gente conseguiu trazer tudo isso e elaborar tudo isso da forma que tem acontecido é muito gratificante. Inclusive, por falar na nossa origem, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. De quando nós começamos e agora me veio à mente. A gente nem tinha pensado em Chorus ainda, né? Não. E a gente tinha começado lá no Residência Pedagógica, onde saiu o Chorus. Essa foi a nossa origem. Foi. E para quem não sabe, quem já está nos ouvindo, nos assistindo, o Residência Pedagógica foi um projeto muito importante para nós, onde nós nos introduzimos na escola pública, no ambiente ali de ensino de fato, e nos deparamos com o confronto do que a gente tinha de teoria com o que estava acontecendo na escola naquele momento. E a partir disso nós fomos amadurecendo a ideia, até chegar aqui. Mas do início, assim, o que você lembra da nossa projeção? Eu acho que, antes de tudo, a vontade de empreender no ramo da educação, de ter um cursinho, era um desejo pessoal nosso. Então, antes da gente se conhecer, talvez, no início da faculdade, a gente já pensava nesse projeto, porque, assim, quando a gente começou a ser dupla na residência pedagógica, que é um processo muito importante de quem está na faculdade, né? Quando a gente começou a conversar, a, de fato, alinhar mesmo ali os nossos propósitos dentro da escola, o que a gente realmente acreditava em relação à educação, surgiu, né? E aí eu lembro que você ficou meio acanhado de chegar para falar comigo sobre isso, e quando você falou, eu falei, meu Deus, eu também tenho a mesma vontade. E aí a gente foi alinhando as coisas e, enfim, aconteceu. Eu acho que, a partir disso, só me vem à memória do porquê de ter escolhido a área. O porquê de ter escolhido português, porquê de ter escolhido redação, porquê de ter escolhido isso. Por que você escolheu, e depois eu falo um pouco, mas por que você escolheu ser professora? Nossa, eu tenho uma lembrança muito clara disso, assim. A minha mãe é professora. Então, eu sempre tive um exemplo muito real dentro de casa de como a educação no Brasil é da realidade mesmo. E quando eu estava, sei lá, devia ser sexta série, eu tive uma professora de português que era assim, um espelho para mim, Karine Kaká, um beijo. E eu falei, gente, eu quero ser igual a essa mulher. Então, assim, meu espelho não foi de início na educação. Ela foi na pessoa e no que o professor representava. O que a educação tem e o que ela contribui veio depois de muitos anos. Tanto é que eu passei por 2 faculdades diferentes. Então, assim, foi um processo para eu me encontrar dentro da educação e para eu entender que, de fato, era aquilo que eu queria. Mas, quanto ao curso de letras, eu sempre soube. Eu sempre... Quando eu pensava em fazer alguma coisa relacionada à educação, era sempre letras, era sempre o português e principalmente a produção textual, que aflorou logo nos primeiros períodos da faculdade. Bom, bacana. Vou falar um pouco sobre mim e sobre a educação, aproveitando esse gancho. Eu não imaginava nunca estar na educação, de fato, como professor. Mas depois de muito tempo, depois desse trajeto meu todo aqui, tem muito dos meus professores em mim. Tem muito da minha família em mim. A minha mãe é da educação,
A minha primeira alfabetizadora foi minha tia Deise, um grande abraço, um beijo. A minha mãe, ela tem magistério, ela trabalha em serviços gerais da escola, de serviçal. O meu pai também. Os dois estão na educação a vida inteira. Eu, às vezes, precisava de estar na escola quando não tinha ninguém para ficar comigo, junto com eles. E depois eu passei por um percurso na mesma escola, desde os meus 4 anos até 17 anos, até formar. Eu tive contato próximo com muitos professores. E eles acompanharam toda a minha trajetória na educação mesmo. E eu não era um aluno muito fácil mesmo, não, eu confesso. Mas hoje eu enxergo que tem muito deles em mim, porque eles me ajudaram a me formar, não somente como um aluno, mas como um homem, um cidadão mesmo, assim. Porque ainda é assim na educação, e hoje nós estamos vivendo isso, o trabalho do dia a dia, do incentivar, do projetar e de ser uma pessoa melhor, faz muito presente em mim hoje para poder dar aula, para poder também contribuir com a vida daquelas pessoas que eu estou ali atuando. Então, ao passar o tempo e enxergar esse cenário, eu daria aula de graça, porque eu dou por amor, dou aula por amor. E a tomada de decisão, assim, para você realmente, naquela fase ali, terceirão, né, maior dificuldade, muitas coisas na cabeça. Como é que foi a tomada de decisão? Não, eu vou fazer uma faculdade de educação de letras. Tá, vamos lá. Eu, a princípio, queria ser jogador de futebol. Eu sei. A minha vida toda foi querendo ser jogador de futebol. Mas, vamos lá. Vamos voltar um pouco, então, na minha história. Eu sempre quis ser jogador de futebol. E essa é uma discussão que eu tinha muito na minha casa. A minha mãe sempre teve a realidade de jogador de futebol na família, né? De tio meu e tudo mais. Mas era a minha paixão, era tudo que eu queria ser. Eu tinha a mesma dedicação que eu estou tendo aqui agora para ser, para treinar, para acordar cedo, para buscar. Só que eu lembro de uma frase que a mãe sempre falava para mim, voltando à educação. Você pode até querer ser jogador de futebol, mas o ensino médio é obrigação aqui em casa e você vai fazer isso só depois que você concluir o ensino médio. E aí, quando eu fui jogar futebol, talvez seja esse o problema, porque eu era muito bom de futebol. Mentira. O problema talvez tenha sido eu começar tarde a fazer isso. A buscar para fazer um teste e essas coisas. Enfim, logo após esse percurso, eu sabia que eu queria fazer faculdade e eu sou um apaixonado, um amante da comunicação. Eu sou apaixonado por linguagem. Eu sou apaixonado por linguagem, comunicação e sociedade. E aí eu vim fazer letras. Não somente pela gramática do português, por saber o português, pelas regras mesmo do português, mas porque eu sou apaixonado por comunicar, por estar envolvido em comunicação, em sociedade. E aí, cheguei na faculdade, logo no início, encontrei um projeto que chama SIL, do Pedro Perini, do Patrick, que me levou naquela época. E aí era a aquisição da linguagem. Como é que a gente fala? Acabou. Para mim, o sol juntou com a lua, porque tudo para mim era comunicação. Como é que a gente se comunica? Como é que a gente fala? Como é que a gente aprende a falar? Como que a gente vive em sociedade? A gente aprende por interação, a gente aprende conversando com o outro. E aí despertou em mim esse desejo, essa sacada. E depois passei, eu sempre gostei de me comunicar, tanto oralmente, né, quanto também na escrita, e aí coros, redações, ensinar as pessoas a escreverem textos, porque eu também já tinha uma facilidade para escrever texto. Sim. E aí virei essa potência que nós estamos hoje com coros, redações. Viramos. Exatamente. Acho que a minha trajetória ela foi um pouco diferente, assim. Por mais que eu me encontrasse muito na educação e sempre, né, tivesse essa vontade mesmo de empreender, enfim, o meu processo ele foi mais lento, sabe? Eu não participei de tantos projetos assim na faculdade e me arrependo. Acho que eu deveria ter sido mais participativa, porque a gente tem muitas oportunidades dentro da universidade. E o meu divisor de águas foi no final do curso, no Residência Pedagógica, quando eu já estava ali de frente com a realidade e eu precisava lidar com aquilo, né? Explicando um pouco mais especificamente, a Residência Pedagógica é um programa em que você, de fato, entra na sala de aula e você é regente, sem ser formado ainda. Claro que isso acontece, né, nos períodos finais do curso, em que você já teve toda a base ali, né, para você saber dar uma aula,
mas é uma realidade que a gente não tem dentro da faculdade, né? Então, lidar com aquilo, em primeiro momento, foi assustador, porque por mais que eu tenha muita facilidade de falar, que eu tenha muita facilidade de me comunicar, foi difícil, porque, né, é muito diferente, é um baque que a gente sente, mas ao mesmo tempo eu me encontrei ali, sabe? Quando a gente começou com os projetos de aulão, né, e aí a gente já volta um pouco mais em como o Chorus começou, que foi, né, dentro desse programa de residência pedagógica, a gente entrou em uma turma de ensino médio, e aí eles estavam prestes a fazer o Enem, e eles falaram assim, gente, a gente não sabe nada de redação, a gente não sabe nada de texto. E aí a nossa preceptora falou assim, olha, o que vocês acham de fazer um aulão de redação, né? E aí foi assim um movimento grande na escola, né? Foi muito bom. E logo depois que a gente fez o primeiro, para o terceiro ano, o segundo ano queria, o primeiro ano queria. E, enfim, a gente começou ali a se entender como professores e como profissionais, porque por mais que a gente já se relacionasse antes, né, na faculdade, desde o início da faculdade, a gente não tinha essa vivência profissional, né? Então, a gente conseguia se encontrar em questão de metodologia, em questão de como a gente ia realmente fazer aquilo acontecer, eu acho que foi o principal pilar para o Chorus ser o que ele é hoje. Então, esses aulões também foram importantíssimos, e acredito que para você também tenha sido, porque, principalmente, acho que o apoio que a gente teve, sabe? Acho que a vontade dos alunos, inicialmente, porque depois a gente sabe que essa realidade mudou, mas, inicialmente, deles quererem, de fato, ver o que a gente tinha para falar, mesmo sabendo que a gente ainda não era professor, que a gente ainda estava na faculdade, é uma injeção de ânimo, sabe? Então, foi importantíssimo para a gente. Bom, eu não, como hoje é o nosso primeiro episódio e a gente tem muita gratidão, a gente tem muita emoção, a gente quer tudo esforço do nosso trabalho, mas ninguém faz nada sozinho, e uma coisa que eu estou prezando muito na minha vida hoje é ser grato. Então já citamos alguns nomes, já falei da minha família, e o Residência Pedagógica, de fato, para quem está ouvindo, nós vamos ter um episódio com quem, de fato, já trabalhou na residência, faz acontecer, mas nós temos que deixar aqui a nossa gratidão à professora Simone, à professora Edelvais, que nos acompanhou nesse momento, a Cássia, a nossa preceptora, que espero que ela escute também, e o Leopoldo Miranda, que foi a escola onde nós fizemos essa atuação, porque depende também da escola abrir as portas para que os residentes façam o trabalho. É uma troca justa. Nós temos ali todo o ímpeto de início, o começar a dar aula, mesmo sem saber, mas a gente vem cheio de vontade para fazer isso, mas a gente precisa ter o espaço, a estrutura, precisa ter quem nos coordene, precisamos ter ali a nossa preceptora. Então, não é fruto somente, tive a ideia, vou ter o Chorus, também uma vontade nossa, a gente carrega isso com o suor do nosso esforço, com o suor do nosso trabalho, mas nós temos que dar os créditos também às pessoas que participam da nossa vida. Além disso, todos os residentes que estavam envolvidos, que estão nos acompanhando nessa trajetória toda, que boa parte eram os nossos amigos da faculdade, que passou 6 anos junto com a gente, né? Sim, é interessante ver, porque as mesmas pessoas que depositaram a confiança na gente lá no início, nos primeiros aulões, estão com a gente até hoje, apoiam a gente até hoje e se fazem presente. Então, a importância mesmo de que a formação de novos profissionais dependem dessa abertura. Porque a gente vê muito isso hoje. Mas na educação a gente não tem, né, incentivo, não tem... Enfim. E parte muito da gente buscar fazer isso, porque boa parte dos eventos que a gente fez e das transformações que a gente causou, porque eu sei que nós causamos transformações, partiu da gente, mas só aconteceu porque a gente teve abertura e confiança de outras pessoas. Então, isso é muito importante também, né? E aí, depois que a gente começou a fazer os primeiros aulões, como é que você se sentiu? Não existia nem ideia de Chorus ainda, né? Não, mas nessa época eu trabalhava num cursinho, que era já tinha trabalhado no cursinho pré-vestibular, atuando na área de redação, e já sabia que era isso que eu ia fazer. De verdade. Eu também sempre soube. Depois que eu entrei na residência, eu tinha certeza. Faria isso de graça porque eu faço por amor. Dou aula por amor, de verdade. E
Agora, faria de graça. Se tudo acabar e a gente tiver resolvido ao longo da vida, eu vou dar aula. Eu vou ensinar as pessoas. Pode não ser de português, mas vou ensinar o que eu sei, porque a gente... Uma frase interessante. O professor Clóvis de Barros, ele fala, encontre a sua praia. E depois que você encontrar a sua praia, se dedique a essa praia com todas as forças que você tiver. Eu me sinto preparado para ensinar as pessoas, porque me considero um bom comunicador e entro dentro da sala de aula e nós temos bons feedbacks disso. Sim. Então, essa que é a minha praia, então eu já estava preparado para mim. Assim, é lógico que a gente vai aprendendo as coisas ao longo do tempo, vai se aperfeiçoando, mas para mim eu já estava preparado naquele momento para dar aula. E aí, eu tô falando, faria isso de graça, mas eu tenho uma sede e uma ânsia por empreender. Mesmo. De ser um player aí. E vamos para cima disso. Por quê? Se nós nos especializamos e temos a oportunidade de colocar o nosso serviço no mercado, fazendo o que nós gostamos, eu acho que é uma junção boa. A gente ganhar com o que faz, empreendendo e correndo atrás disso todos os dias. E o desafio de correr atrás todos os dias que me motiva. Hoje eu tenho esse estúdio, nós temos um estúdio para trabalhar, mas ontem a gente não tinha. E como é que ele surgiu? Com o suor a gente vai falar sobre isso. Do nosso trabalho. Então, o dia após dia, e você não tendo aquela coisa muito parada, que não funciona assim, o dia após dia, para mim, desse caos, me faz querer estar empreendendo. E aí, como é que foi para você, quando você pensou e você teve essa certeza que você queria empreender? Por que você falou, tipo, nossa, a Elisa pode ser essa pessoa que vai fazer isso comigo? Além da gente ser parceiro de residência, enfim. Bom, eu te conheço desde o início da faculdade, né? E aí a gente já tinha uma amizade já consolidada e eu já te conhecia como pessoa e agora conheço como sócia e sabia que você era uma pessoa que eu poderia confiar, primeiramente, né? Então, para começar isso, eu tinha que escolher uma pessoa que eu pudesse confiar. E como é que essa pessoa também poderia confiar em mim? Eu sentei para você e falei de tudo da minha vida. Ó, eu sou isso, eu vim desse lugar, eu já fiz isso, eu já errei desse jeito. Quer continuar comigo? A partir disso? Quero. Então vamos embora. Então, para mim, é a parceria perfeita, onde tem sinceridade, tem honestidade, tem franqueza com as coisas e vontade de vencer, assim como a minha vontade de vencer. Então, eu acho que deu certo. Deu muito certo. Tá dando deu certo, mais né? Que certo. E vai continuar dando certo. Vamos aqui, a partir disso, falar de continuar dando certo. O que a gente tem de Chorus para o futuro? O que você espera do Chorus para o futuro? Nossa, eu espero que a gente realmente cresça. Eu acho que nosso principal objetivo, isso eu sei que eu posso falar por mim e por você, é mostrar para as pessoas o quanto a educação pode ser transformadora, né? Na apresentação que eu fiz no curso que eu apresentei a empresa, né, lá nos Estados Unidos, eu falei que a nossa principal palavra era transformar realidades. E essa é nosso principal objetivo, transformar realidades. Então, acho que independente de fato a gente, virar uma grande empresa, ou claro que a gente espera que isso aconteça e que a gente está trabalhando muito por isso, mas eu espero que a gente consiga transformar realidades, porque os poucos pontinhos que a gente já tem na trajetória das pessoas, para mim, é muito marcante, assim. E acho que, sei lá, todo o processo que a gente teve foi muito providencial, assim, na minha visão. Porque acho que com 1 ano e meio de empresa, a gente já passou por muita coisa, né? Tipo, a gente começou na escola e aí a gente falou, não, vamos abrir empresa. Beleza, abrimos a empresa. Não, tem que ser presencial. Fizemos o cursinho presencial, compramos quadro, compramos cadeira, limpamos quadro. Nossa, boas lembranças, né? E depois, quando a gente viu e começou, de fato, a profissionalizar a empresa, a gente levou a empresa para a universidade, o que foi uma porta muito, assim,
maravilhosa para abrir a gente, para trazer as pessoas para a gente, né? Então, fazer aquelas aulas lá na universidade foi importantíssimo para a gente, porque trouxe maturidade do que a gente, de fato, precisava aprender e estar apto para alcançar as pessoas. Então, acho que minha principal perspectiva é continuar fazendo essas transformações, assim. Eu penso muito nisso também. Falar de mim para você é muito fácil, que você já me conhece bem. Mas para falar para as pessoas que quando eu vim conversar com a Elisa sobre abrir, eu falei assim, uma coisa que eu não quero abandonar, nunca, é prestar um serviço de qualidade. E outra coisa, eu sei de onde que eu vim, da minha realidade, e sei que eu preciso devolver isso. Porque eu venho do interior, nós ainda estamos no interior, só que nós estamos no interior diferente. Uma cidade universitária, onde a gente tem pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo, porque nós recebemos pessoas aqui fazendo intercâmbio direto. Então, o que acontece? Além de professores, né, também temos alunos que vêm fazer intercâmbio aqui na faculdade. Então, nós estamos no interior diferente. E o meu interior é o seguinte, eu precisei sair de lá para vir para Diamantina para poder buscar uma coisa melhor na educação. Qual a educação? A educação pública de qualidade, que a gente tem que reforçar isso. A gente sabe que algumas coisas precisam ser melhoradas e não vamos entrar nesses méritos, mas que nós estamos aqui num ambiente universitário de qualidade que é financiado por nós, o público, e que eu tenho total certeza que nós precisamos devolver um pouco disso para a sociedade. Então o Corus hoje está atuando um projeto na Escola Estadual Maria Caldeira Brant. Não é porque questão financeira, é porque nós somos dar uma oficina de produção de texto lá e nós estamos vendo a necessidade de apoiar. Nós temos cargo na escola? Não. Nós talvez venhamos a ter um cargo na escola? Talvez sim. Mas apoiar quem nos apoiou, né? Exatamente. Voltar na escola para os meninos do 7º ano, trabalhar uma literatura, isso para mim é devolver. E a gente não vai abrir mão disso. Então, para falar de longo prazo, nós não vamos transformar o mundo, mas quem estiver no nosso mundo, com certeza vai ser transformado. Com certeza. Porque se um dia a gente perder isso, nós perdemos o Corus, porque ele não saiu visando o empreendedorismo, que nós já falamos aqui. De verdade, gosto muito de empreender, gosto muito dessa vida, gosto muito de tentar almejar novos passos, objetivos, fazer com que o Corus seja uma empresa muito maior, mas primeiro é o compromisso que a gente tem com a sociedade, com a educação, e é de verdade mesmo. Porque falo isso porque sei de onde que eu vim. E falo isso porque, por não esquecer de onde que eu vim, que às vezes as pessoas acham que a gente esquece, eu não esqueço disso, é da onde que eu sei que eu quero ir levando o Corus estruturado para fazer diferença de verdade na vida das pessoas. E hoje em dia, o que você mais gosta assim no Corus? Além do estúdio que você montou. Que nós montamos, né? O que eu mais gosto hoje eu gosto da nossa visão de empreender hoje. Do que sair do que você falou, de ter uma coisa tradicional, comprar quadro, comprar cadeira, comprar mesa, e ver que o mundo está mudando e que nós já mudou, na verdade. Nós entramos numa metodologia, talvez não atrasada, mas confiando que o tradicional ia dar certo. Ia funcionar, exato. Mas o que eu mais gosto hoje é a gente pensar e enxergar como que o mundo está acontecendo. Porque aí a nossa empresa vai acompanhar o que está acontecendo no mundo. E eu falo muito isso, vou dar aula de redação porque eu gosto muito da sociedade. Por gostar muito da sociedade, eu sei do que está passando, né, pelo menos minimamente, o que está passando na sociedade. Então, por enxergar essas questões, por estar envolvidos na sociedade, eu acho que é de fato o principal objetivo e o principal meio, assim, hoje que me leva, gosto muito de estar no Corus, gosto muito de trabalhar no Corus, eu acho que é isso, de poder ter essa visão de mundo. E para você, Elisa, o que você mais gosta aqui no Corus? O que eu mais gosto, eu gosto de tudo, assim, mas eu acho que o principal, para mim, é a nossa parceria, assim. O quanto você me estimula e me coloca para cima e fala assim, não, as coisas vão acontecer, vão dar certo e vamos fazer. Para mim, é o que mais
vai fazer as coisas darem certo, sabe? E acho que a maturidade que a gente adquiriu de realmente mudar 100% o nosso produto, porque, né, de um produto físico, né, de dia a dia ali, presencial, para um produto digital é uma mudança muito grande, né? Então, foi uma adaptação também, a gente começar a produzir conteúdo, enfim. E acho que o que eu mais gosto, sem dúvida, hoje é a nossa produção de conteúdo, porque eu acho que a gente consegue atingir muita gente de uma forma fácil, de uma forma que as pessoas estão ali o tempo inteiro com o celular na mão, fazendo, né? Todo momento a gente tem celular na mão para tudo. E, às vezes, em um momento oportuno ali, uma pessoa vai encontrar a gente, vai falar, cara, é isso que eu preciso. E ela vai encontrar todo o suporte que ela tem ali. Acho que é o que eu mais gosto na gente, é a gente ter a cultura mesmo de vem que a gente vai te ajudar no que você precisar, assim, sabe? Acho que muitas vezes a gente já falou assim, um aluno chega pra gente, pô, eu tenho dificuldade nisso, aquilo. Não, a gente te ajuda, sem pagar. Não posso pagar. Tá tudo bem. Então, assim, acho que a nossa mentalidade é o que eu mais gosto. E isso vai fazer com que a gente desenvolva novos produtos, a gente expanda a nossa empresa e acho que é isso, assim. Pra mim também, né? Eu acho que vai dar certo se a gente estiver dando certo nas mesmas ideias. Gosto muito da nossa parceria, de fato, como já falei, veio da nossa sinceridade, da nossa vontade, seja, nós vamos ser parceiros para a vida, né? E é muito disso. Eu acho que a gente está no caminho certo. Esse episódio é para mostrar para as pessoas um pouco do que vai sair daqui ainda, porque tem tanto papo para a gente trocar. Tem os nossos amigos, tem os nossos professores, tem profissionais que nós queremos trazer aqui, porque nós falamos de redação e nós precisamos alimentar quem nos escuta com conteúdo bom. E eu acho que a nossa proposta nunca vai fugir disso, que além da nossa proposta social, além de tudo, é fazer conteúdo limpo mesmo, sabe? Conteúdo de qualidade, Matheus, só pessoas que estudam que vão aí, só professores. Não tem nada a ver. Só estou falando que eu acho que a gente precisa abordar conteúdos que sejam de qualidade. Qualidade o quê? Histórias de vida, motivação, reflexão, subir um passo a mais. Eu acho que a gente tem que ajudar a ser cooperativo, né? Nós somos seres humanos e o ser humano é cooperativo. Então a gente aprende junto, a gente vive junto. Então eu acho que nada mais importante do que a gente produzir um conteúdo limpo, um conteúdo de qualidade para todo mundo. Essa que é a nossa visão, vai trazer mais pessoas e é só o início mesmo do nosso Chorus Cast, que não vai ser revolucionário para todo mundo, porque já existe podcast, mas vai ser revolucionário para as nossas vidas, porque nós estamos colocando o nosso empenho, o nosso amor nisso. Com certeza. E eu acho que é basicamente isso. A última pergunta, a nossa sociedade melhorou depois que a gente começou a namorar? Essa pergunta era pro final? Não tava no script, não. Não. Não, talvez sim, talvez. Depende do ponto de vista. Agora você me colocou numa saia justa. Tá, deixa eu ver se melhorou. Vou dar uma resposta coerente. Eu acho que melhorou muito. De fato. Agora falando sério. Melhorou muito. Porque para você ter sociedade, você tem que conhecer outra pessoa. Nós nos conhecemos além da empresa. E aí fica mais fácil de comunicar, às vezes, né? Lógico que cada um tem o jeito, né? Eu sou bem mais efervescente, você é uma pessoa mais tranquila. E isso talvez seja um ponto que não melhorou tanto, porque para mim é para ontem, para hoje, para agora, e vão para cima, e vai, porque eu sou elétrico. Mas é lógico que tem o seu ponto, por ser diferente de mim, dá equilíbrio na situação. Se a sociedade melhorou a partir do nosso relacionamento? Sim, melhorou. Pra mim, sim. E pra você? Eu também acho. Acho que a gente amadureceu muito como empreendedores, porque a gente conseguiu ver o que a gente pensava e o que a gente queria dar pra vida. Assim, tipo, o que a gente pensa em construir família, se a gente quer casar, quando a gente vai casar. Então, assim, conhecer este lado também proporcionou uma maturidade de negócio pra gente diferente, sabe? Então, pra mim, melhorou. Mas eu acho que você ficou mais querendo as coisas pra ontem.
Pra mim tem que ser pra ontem mesmo. Porque se você vai entrar num negócio, chuta a porta. E talvez não as coisas acontecem no tempo de Deus, já falei disso no início, eu sou fiel a ele. Mas tem hora que eu não aguento muito acomodar com a minha ideia, porque toda ideia que é boa e as pessoas estão dispostas a escutar, e te elogiam e falam que vai dar certo, essa ideia de fato vai funcionar. É relevante. Então, se essa ideia partiu de nós, vamos pegar essa ideia e vamos correr com ela, porque daqui a pouco tem muito mais cursinhos aí pensando na visão empreendedora mesmo. Se a gente não fizer agora, tudo que você pensar e não fazer nesse momento, ou logo, outra pessoa vai fazer. Aí você vai falar, nossa, eu tinha essa ideia, eu estava pensando em fazer isso, então por que não fez? Então por isso que para mim as coisas são meio que para ontem mesmo, e eu acho que não deve deixar de ser. Então você é meu ponto de equilíbrio. Isso. Sim. E você tocou num aspecto importante, assim, no papel que Deus teve na concepção de tudo que a gente tem hoje, né? O quanto as coisas foram acontecendo e os caminhos foram mudando, e depois que a gente, de fato, se voltou e se reaproximou e de fato, voltou à igreja e nos reaproximar da nossa fé, a gente conseguiu ver o quão as coisas estavam claras ali o tempo todo e só faltava a gente entender para que as coisas deslanchassem, né? Isso também, para mim, é um ponto muito importante que precisa e sempre será ressaltado aqui dentro do Chorus. Eu acho que a gente caminhando um pouco para o final, e para a gente voltar nisso, duas coisas que eu acho importante. Você nunca desapegar da sua fé e das suas crenças, que a nossa é em comum, né? E é um ponto importante. Nunca. E a segunda coisa é ser humilde. Para reconhecer que errou, para reconhecer que a gente, por mais estar fazendo curso superior, nós somos iguais a todas as outras pessoas, nos diferencia no campo profissional, mas no campo social nós somos iguais. Humildade para saber onde a gente quer chegar, para tratar as pessoas, todo mundo igual eu já falei, porque a gente convive com o doutor, a gente convive com o mestre, a gente convive com o aluno, a gente convive com o menino que nem está pensando o que vai ser da vida ainda. Exatamente. Então, eu acho que primeiro é Deus nas nossas vidas. Segundo, é a humildade. Para reconhecer que nós não somos grandes, o tanto que talvez a gente acha que é. Também não somos pequenos, porque nós já estamos fazendo diferença. Então, eu acho que a humildade é da gente conseguir nivelar isso aí. E aí a gente consegue seguir e vai dar certo a partir disso. E o resto a gente corre atrás e tá tudo certo. Sem dúvida. Acho que é isso, assim. Os pontos principais e o que guiam e norteiam a gente falou e... Tudo certo. Tudo certo. Pessoal, eu acho que é isso. Tem muita coisa pra gente falar nos próximos episódios. Espero que vocês confiram. Foi muito, muito, muito bom e muito prazeroso. Finalmente a gente conseguir falar de fato o que é o Chorus, porque uma coisa que a gente talvez não tenha comentado muito, que a gente teve momentos de idas e vindas. Em alguns momentos a gente estava ali muito presente, fazendo muita coisa, e aí a gente dava uma desanimada. E às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não sabem de fato o que é o Chorus. Então, para mim foi muito importante trazer nesse primeiro episódio, né, logo de cara, o que é o Chorus, o que representa o Chorus e o que será o Chorus, que, né, vai ser um cursinho de redação online, especificamente, mas a gente vai ter outros produtos, outras coisas, então eu estou muito feliz de fato, apresentar a nossa empresa, apresentar o nosso propósito e mostrar que, mais uma vez, o nosso objetivo é transformar realidades. Exatamente. Com isso, nós estamos dando encerramento ao nosso primeiro episódio. Espero que vocês confiram os próximos episódios, curtam, nos sigam, compartilhem, principalmente que essas ideias merecem ser chegadas em outros ouvidos e outros olhos, que a gente está no audiovisual também. E é basicamente isso. Tá, essa semana vai ter mais podcast? Vai. Então, fiquem ligados. E é isso, gente. Até mais. Até mais.